Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, mais uma vez. Deus seja louvado pela vida de vocês. Que Deus, nesse dia de hoje, possa ser o seu sustentáculo, meu irmão e minha irmã. Nesse dia 3 de julho de 2025, a igreja celebra com grande alegria a reverência e a memória de São Tomé Apóstolo. Ele é o santo do dia. São Tomé, um dos apóstolos de Cristo. E nós iremos ver um pouco desta vida, deste grande apóstolo do Senhor. Então, como nós já falamos, a igreja hoje, com grande alegria, ela celebra a reverência, a memória de São Tomé Apóstolo. Ele que foi um dos 12 escolhidos por Jesus, meus irmãos, para serem a coluna da sua igreja. Olha, muitas vezes nós lembrado como o incrédulo. Muitas vezes nós lembramos de São Tomé como o incrédulo, sim. Mas, na verdade, São Tomé, ele nos ensina a profundidade da fé que brota do verdadeiro encontro com o ressuscitado. Meus irmãos, sua famosa exclamação, essa exclamação tão bonita de São Tomé Apóstolo: meu Senhor e meu Deus. Ela é uma das maiores profissões de fé registradas no Evangelho. Então, neste dia, meus irmãos, assim tão especial, nós somos então convidados a olhar além da dúvida inicial e contemplar a coragem, o zelo missionário e a entrega total de Tomé, que, segundo a tradição da igreja, levou o evangelho até os confins da Índia, onde entregou a sua vida por Cristo. Que a história desse apóstolo, meus irmãos, possa assim então nos inspirar, sim, possa nos inspirar a fazer o quê? A buscarmos um encontro pessoal com Jesus, a transformar as nossas incertezas em confiança, as nossas fraquezas em testemunho de amor. Então eu convido você, neste momento, a mergulhar com o diácono Paulo na vida de São Tomé, um apóstolo que nos ensina que a fé verdadeira nasce do coração e se deixa ser tocado por Deus. Vamos juntos? Vamos conhecer, assim, a sua missão, sua entrega e sua lembrança de fé? Venha comigo então, meus queridos irmãos. Vamos mergulhar um pouco nessa vida desse grande apóstolo que a igreja hoje celebra. E já lembrando você que você possa indo já compartilhando este momento de graça. Você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Que você também possa deixar o seu comentário, o que você achou deste conteúdo de hoje, tá bom? E que você também possa se inscrever se você não é inscrito. Se você chegou no canal agora, você está visitando pela primeira vez este canal, o diácono Paulo te convida. Se inscreve, meu irmão, para ajudar a nossa missão. Se inscreve, minha irmã, para que essa missão possa chegar a muitos mais lugares e corações. Ative também o sininho das notificações para que você não venha perder nenhum conteúdo novo, tá bom? Então vamos lá, vamos
adentrar nessa vida de fé de São Tomé. Olha, São Tomé também era chamado de Dídimo. Sim, ele que foi um dos 12 apóstolos do Senhor. E é interessante, quando o Senhor apareceu aos discípulos, eles não estavam. Não, ele não estava com os outros discípulos. E quando os outros discípulos disseram para ele que vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se não colocar os meus dedos, meu dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão no lado, eu não acreditarei. Mas uma semana depois, meus queridos, os discípulos estavam outra vez ali. E Tomé, dessa vez, ele estava, sim, com eles. Apesar de estarem trancados, com as portas fechadas, Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês, esteja convosco. Depois assim, Jesus olhou para Tomé e disse para ele: coloca aqui seu dedo, vem até aqui, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Disse-lhe Tomé assim: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse para ele: olha, Tomé, você só acreditou porque você me viu. Felizes serão aquelas pessoas que não vão me ver, mas irão acreditar em mim. E essas pessoas sou eu e é você, meu irmão. Irmãos, Tomé, em aramaico, significa gêmeo. E o apelido, o qual era conhecido, Dídimo, tinha o mesmo significado em grego. No entanto, meus queridos irmãos, veja bem, no entanto, não sabemos se Tomé, talvez um pescador, ou um dos 12 primeiros discípulos a deixar tudo para seguir Jesus, tivesse um irmão. Então, este santo que hoje nós veneramos, é venerado pelos católicos, por nós, católicos, ortodoxos e coptas, seus restos mortais descansam na igreja de Ortona, aonde é dedicada a ele. Então a gente percebe que este grande apóstolo que hoje nós celebramos, veneramos, esse grande santo, foi um grande evangelista, um missionário que levou o evangelho a muitos lugares. Então vamos ver a história assim então de Tomé no evangelho de hoje, no evangelho que se fala nele. Então veja bem. Geralmente, meus queridos irmãos, quando se fala em São Tomé, se começa de trás para frente. Depois então assim da ressurreição, por não estar presente na aparição de Jesus aos apóstolos, ele não acreditou no que eles disseram. Muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós também não acreditamos no que fala para nós. Porém, ninguém tem direito de pensar que Tomé era uma pessoa débita, ou pior ainda, um pecador. Não, meus irmãos, não vamos pensar nisso. Era apenas um homem cuja fé profunda ainda devia ser posta à dura prova da vida, que ele não escondia.
ele expôs as suas dúvidas e fez a Jesus as perguntas que brotavam no seu coração. Deu para entender? Então, vamos um exemplo. Por exemplo, quando Jesus voltou de Betânia, onde o seu amigo Lázaro tinha falecido, os discípulos ficaram com medo, porque assim na Judéia o clima não era nada favorável. Então ali, nesse momento, Tomé demonstrou não ter medo de nada, a ponto de dizer: vamos morrer com ele. Morrer com quem? Com o Mestre, com Jesus. Outro fato. Durante a última ceia, também, quando Cristo disse que ia preparar um lugar para todos na casa do Pai, Tomé assim então ficou desorientado. Por isso ele perguntou para Jesus: para onde ia? E qual seria o caminho para se chegar lá? E Jesus respondeu para ele, e responde para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só tem um caminho a seguir, que é Jesus. Só tem uma verdade, que é Jesus. E só tem uma vida, que também é Jesus. Então assim, se você está gostando dessa reflexão do santo do dia de hoje, de São Tomé, eu te peço, meus irmãos, vai compartilhando, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário, ative o sininho das notificações e assim você vai ajudar a nossa missão. Desculpe. Vamos ver aqui que nós não somos diferentes de São Tomé agora. A incredulidade do apóstolo é que nem cada um de nós. Vamos lá. Hoje o Evangelho vai falar dessa dúvida de Tomé, dessa incredulidade de Tomé, que também muitas das vezes é nossa. Então, meus queridos irmãos, nós chegamos ao famoso episódio da incredulidade de Tomé. Toda a comunidade dos apóstolos estavam abalada pela morte de Jesus, pela violência que padeceu. Os discípulos estavam com medo, trancafiados, com as portas fechadas. Porém, quando Jesus ressuscitou e apareceu, imediatamente os seus apóstolos, os seus discípulos, Jesus tranquilizou cada um deles. Mas só que Tomé não estava lá. Não. Tomé não estava naquele momento. E por isso ele não acreditou no que disseram para ele. Meu irmão, talvez seja por causa da sua teimosia inata, ou por sentir que está ausente. Ele então assim quis tocar nas feridas dos cravos em suas mãos, em seu peito. Tomé queria tocar em Jesus ressuscitado e ver as chagas aonde os pregos fizeram, tocar o peito onde foi aberto. Afinal, ele era um homem como todos nós. É um homem como você, imperfeito, fraco. Ele é um homem, muitas das vezes, duvidoso, com tantas dúvidas. Por isso, meus irmãos, Jesus o satisfez ao voltar 8 dias depois. Assim, Tomé acreditou imediatamente, a ponto de confessar:
meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Então, como ninguém jamais havia feito. Então, meus queridos, por fim, Jesus fez uma promessa que servia para toda a humanidade, até os fins dos tempos. Felizes dos que acreditarão sem ter visto. Então, felizes é você, sou eu, somos cada um de nós, meus queridos, porque nós acreditamos em Jesus, na ressurreição dele, sem mesmo ter visto, sem mesmo ter tocado. Aí está um pouco da vida desse grande apóstolo que hoje a igreja festeja. E quantas das vezes Tomé saiu para as missões? Quantas das vezes Tomé saiu até os confins da terra? Então vamos ver um pouco sobre a missão de Tomé até os confins da terra. Olha, sabemos, meus queridos irmãos, que Tomé, ele não era muito instruído, mas certamente ele compensava esta lacuna pelo imenso amor que sentia por Jesus. Como tem muitos irmãos e irmãs, como eu, como você, muitas das vezes não somos instruídos. Nós não temos assim uma inteligência tão boa que nem outras pessoas. Talvez a nossa inteligência não é igual a outra pessoa, mas nós compensamos a falta dessa inteligência, dessa instrução em outras coisas. Possa ser no imenso amor por Jesus, e nem São Tomé. Então vejamos bem, como esse canal ele é dedicado à tradição da igreja, o ensinamento da igreja, e em cima do catecismo da Igreja Católica. Então vejamos bem. Segundo a tradição, o apóstolo, ele recebeu a missão de evangelizar a Síria. E depois, meus irmãos, da Síria, a cidade de Edesa, da qual ele assim partiu para fundar a primeira comunidade cristã na Babilônia, na Mesopotâmia. Então a gente viu a missão desse grande apóstolo, aonde ele criou essa primeira comunidade cristã na Babilônia, na Mesopotâmia, aonde assim ele permaneceu 7 anos. Olha que missão bonita, meu irmão. Ah, quem nos dera se nós tivéssemos tanto amor que nem de São Tomé para formar comunidades cristãs. E depois desses 7 anos, ele embarcou para a Índia. Olha a missão de Bucíris, onde havia a comunidade judaica promissora, que se tornou cristã. Se tornou cristã por quê? Por causa de São Tomé, aonde ele partiu em missão. E assim ele atravessou rapidamente todo o país até chegar na China. Ele sempre e somente por amor ao Evangelho. Só por isso. E assim, ao voltar à Índia, ele foi martirizado. Ele foi transpassado por uma lança na atual Chennai, em 3 de julho de 72, no ano 72, depois de Cristo. Então a festa que a igreja celebra hoje desse grande apóstolo
não é qualquer apóstolo. É aquele que ensina para cada um de nós com a sua profissão de fé em Jesus Cristo. Então, assim, meus queridos irmãos, para já ir concluindo todo esse conteúdo de hoje, nós iremos assim encerrando essa reflexão sobre esse grande apóstolo São Tomé. E assim, nós somos convidados a deixar que a trajetória de Tomé possa transformar também o nosso modo de crer e viver. De discípulo desconfiado, apóstolo fervoroso. Tomé, ele nos mostra que a dúvida, meu irmão, minha irmã, quando colocada diante de Cristo, pode se tornar um caminho para uma fé ainda mais profunda e autêntica. O testemunho de Tomé é marcado pela coragem de ir até as últimas consequências, meus irmãos, por amor ao Evangelho. Ele nos convida a sermos cristãos decididos, dispostos a proclamar: meu Senhor e meu Deus. Não apenas, meus irmãos, com lábios, não, mas com as nossas próprias vidas. Que sua missão evangelizadora até os confins da Índia possa assim então nos inspirar a levar o Cristo onde a Ele ainda não é conhecido. Começando por aonde? Pelo nosso lar, o nosso trabalho e nossa comunidade. Então que nós possamos seguir o exemplo deste grande apóstolo. Sim, confiando mesmo quando nós não vimos, amando mesmo quando custa e servindo mesmo quando exige renúncia. E São Tomé, meus irmãos, interceda por nós, para que a nossa fé se fortaleça a cada dia. E se essa mensagem assim tocou profundamente no teu coração, se este conteúdo foi relevante para você, que você possa compartilhar, que você possa dar o seu legalzinho, você possa curtir. Deixe também o seu comentário. Sim, claro, seu comentário é muito importante para o Diácono Paulo. E ative o sininho das notificações, para que assim muito mais pessoas possam descobrir, meus irmãos, a beleza de seguir Jesus, como fez São Tomé. São Tomé apóstolo, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.